produz conteúdo, ou tem vontade de produzir conteúdo, tá pensando, tá considerando, levantando essa possibilidade, e fica se debatendo com aquela ideia de: "Do que eu falo, afinal?". Às vezes parece que é tão simples a gente considerar e pensar que: "Cara, eu tô nesse nicho estabelecido, eu trabalho com isso, eu faço isso na minha vida, eu vou produzir conteúdo e vou falar disso". Parece que é tão simples, ao pé da letra. De certo modo é, só que muita gente fica se batendo em torno disso, porque diversos produtores de conteúdo, as pessoas que produzem conteúdo, muitas vezes aparecem produzindo conteúdos que não estão somente centrados no tema principal da ideia daquela pessoa. Por exemplo, se eu oro pra uma pessoa que fala sobre, sei lá, nutrição. Muitas vezes eu vou olhar aquele cara falando sobre nutrição e aquele cara, no âmbito geral, às vezes tá falando de organização. Às vezes aquele cara tá falando sobre disciplina, um pouco de desenvolvimento pessoal. Cara, entende? Então fica meio solta essa ideia, fica com muitas dúvidas no ar em relação a isso. Até que ponto que é legal eu tratar outros assuntos que não só o meu tema principal, o centro real, assim, somente isso, não fugir disso. Vamos dizer assim, é um ponto técnico que tange a coisa toda do que tu faz. E quando eu penso em produzir conteúdo, é muito curioso, porque eu simplesmente penso, e já absorvi essa ideia já faz um tempo, que vem muito do lado do Gary Vee. Gary Vee é um cara muito grande no marketing, no âmbito geral, já produz conteúdo, sei lá, faz décadas. E simplesmente ele trata a produção de conteúdo como colocar um pedaço da nossa vida aqui dentro da rede. É basicamente isso. É compartilhar fragmentos do que estão acontecendo fora, aqui dentro. E muito se fala em relação à tal da linha editorial. O que é uma linha editorial, afinal? Editorial nada mais é, nada mais são do que as diretrizes pré-estabelecidas em relação a um canal de comunicação que vai determinar como aquele conteúdo, como a produção de conteúdo no âmbito geral vai se comportar aí dentro. E quando se fala em linha editorial, muita gente só pensa em conteúdo em si, numa questão de tipo de conteúdo, temas de conteúdo. Mas isso está relacionado ao calendário como um todo. E quando eu tô olhando para o calendário, não só se tem tema, como se tem frequência, por exemplo. Todas as diretrizes ali. O tom de voz, como que eu vou falar, que tipo de assunto, que tipo de ótica que eu vou trazer para aquele conteúdo. Se a gente vai olhar assim a fundo, desenhar realmente uma linha editorial, dá para se pegar vários ângulos em relação a esses pontos, vamos dizer assim, essa base que fomenta uma linha editorial. E eu gosto de olhar muito pro lado do Gary Vee, porque ele simplifica a produção de conteúdo como um todo. Linha editorial é a produção de conteúdo. Como eu disse, é a diretriz, é o caminho que ela vai seguir, conforme tu produz. E o Gary Vee, claro, que conteúdo, ele muda de rede para rede, grosseiramente, não um absurdo, mas ele muda um pouco, porque cada rede ela tem seu formato, vamos dizer assim. Ela tem a sua pertinência ali, o que é mais requerido pelos usuários. É a mesma coisa que eu, dentro do Instagram, eu ficar só falando coisa muito técnica, absurdamente técnica, profunda, densa. É legal, é legal, é interessante. Tem muita gente que vira com isso, é um conteúdo que vira, é um conteúdo que vende. E aí tu consegue provar que tu resolve aquele problema, que tu domina aquele conteúdo, tu dá profundidade para as coisas, para as ideias. Mas num geral, as pessoas que estão consumindo esse tipo de rede, que é bem social, 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 elas estão preocupadas mais grosseiramente, entre aspas, com o almoço do fulano, o que o cara tá usando. Ali é um acompanhamento da vida do outro, grosseiramente. Eu não tô ali sentando pra estudar, pra absorver uma ideia densa, não é esse o propósito quando a maioria dos usuários vem pra rede, entende? Então, além de eu pensar no tipo de conteúdo que eu vou abordar, eu também tenho que considerar muito o viés da rede que eu tô me posicionando, porque isso vai definir como que eu vou mostrar essas minhas ideias por lá. Entende? Diferente se eu vim para o YouTube, por exemplo, que eu tenho espaço para trabalhar um conteúdo mais denso. Apesar de que o YouTube ele tem se comportado cada vez mais como uma rede social que as pessoas falam, sabe? Essa questão do justamente mostrar a rotina, mostrar os bastidores do que está acontecendo, acompanhamento diário, olha meu cachorro, olha isso, olha aquilo. Tanto que os conteúdos humanizados estão cada vez mais em alta, sem cortes, sem edições, as pessoas já estão de certo modo saturadas em relação a isso.
e vários dados comprovam isso, não só dados estatísticos de pesquisas em relação à satisfação dos usuários, como também métricas de campanhas. Quando a gente roda um anúncio, quando a gente faz uma página, quando a gente acompanha conteúdo no âmbito geral, eles performam muito bem. Tão bem quanto, muitas vezes, por super edições mirabolantes e tal, nível Hollywood, enfim, sabe? As pessoas, elas querem contato com um real humano, uma pessoa de carne e osso, que nem a mesma que tá ali assistindo, acompanhando, do outro lado, sabe? Então eu tenho que considerar esses pontos. E olhando para essa ideia do Gary Vee, produção de conteúdo, beleza, eu trago um fragmento da minha vida aqui pra dentro. Eu, Arthur, partilho dessa ideia. E beleza, Arthur, eu tenho esse ponto, que é trazer um pedaço da minha vida, o que tá acontecendo aqui pra dentro. Só que tem como esmiuçar isso? Como que eu chego nessa ideia lá do nutricionista que pega e fala de uma coisa, fala de outra, elas até estão ligadas, mas como o cara chega nisso? Como que ele define esses outros pilares da comunicação dele, vamos dizer assim, em relação ao tema, ao conteúdo? Eu gosto de pensar muito, associando o Gary Vee, eu já respondo essa pergunta. Eu gosto muito de associar a ideia de um barbudão aí que produz conteúdo no pra tudo que é lado, na verdade, agora mais ainda no YouTube, é o Elton Luiz. Eu já fiz alguns cursos dele, enfim, sou próximo ali, participante da mentoria dele, que ele tem um grupo, é muito boa por sinal em relação a quem deseja construir negócios digitais, no âmbito geral. Trocas de ideias, experiências, o pessoal é maravilhoso ali dentro, já fazendo a propaganda pro cara, porque é bom, é uma das pessoas que eu mais gosto de consumir conteúdo na rede. Não que eu seja um consumidor ávido, eu tenho consumido cada vez mais conteúdos de fora, mais conteúdo nacional, uma pessoa que eu pego bastante referência em relação à autenticidade, à verdade, carrega nos conteúdos e também a qualidade deles em si. O cara que já produz aí, de certo modo, faz um tempo e com uma constância, uma frequência muito boa ao longo desse caminho. E o Elton, ele pega essa ideia do Gary Vee e ele mostra de uma outra forma, abrindo um pouquinho mais, que é a questão da gente olhar para nossa vida, beleza. E ele passa a dividir essa vida. E como assim, Arthur? A nossa vida, a nossa história, a nossa cronologia. Passado, presente, futuro. Simplesmente isso. E se eu paro pra pensar, quando eu, sei lá, eu pego e sigo lá um perfil de uma social media, ou de um cara que produz conteúdo, que não é um social media, enfim, alguém que produz um conteúdo no âmbito geral, e aí eu vejo um vídeo, eu vejo algum conteúdo desse cara explicando, faça carrosséis do tipo ferramentas que eu utilizo, faça carrosséis do tipo meus planos futuros, minhas pretensões com tal projeto, faça uma colocação estática com isso, sabe? Ideias meio pré-definidas já, ideias pré-definidas de fato, para algum tipo de conteúdo, algum formato de conteúdo onde tu vai encaixar tua história, tua situação ali dentro, sabe? E se eu paro pra pensar, isso são fragmentos da minha vida, simplesmente. Só que, claro, é legal eu ter esses formatos, entender esses formatos, e aí eu vou entendendo o que que eu posso mostrar de conteúdo. Mas se eu tenho literalmente a ideia de que o conteúdo já está na minha vida, fica muito mais fácil. Muito, muito, absurdamente mais fácil. E essa questão justamente se enquadra e embolsa todo todas essas nuances de qual ferramenta, qual não sei o quê, qual não sei o quê. Porque basicamente se eu tô pensando, por exemplo, justamente quais ferramentas eu utilizo para produzir conteúdo, eu tô falando de presente. Quais ferramentas que eu tô aqui produzindo conteúdo aqui, no YouTube, no canal. Aí eu vou produzindo conteúdo. Quais ferramentas que eu utilizo para produzir conteúdo que mais me ajudou e tem me ajudado nesse ano de 2025? Sei lá. E aí eu mostro ali minhas ferramentas. Eu estou falando de um fato presente. Estou compartilhando uma experiência minha. E é legal pensar na vida, por causa que eu estou compartilhando coisas pessoais, que já dá muita conexão com as pessoas, claro. Uma ferramenta, uma coisa assim, não é, vamos dizer assim, tão pessoal, porque não é uma história, um storytelling em si, de trocar emoções, enfim, eu tô só expondo ali ferramentas, indicando, mas eu pegar e justamente pensar em compartilhar o que eu estou fazendo, os bastidores das coisas que eu estou fazendo, meus planos, minhas pretensões, o que eu já fiz, sabe? Isso daí é muito enriquecedor, porque eu sou prova viva das coisas. Se elas funcionam ou não, eu posso dar uma opinião muito bem formatada em cima, sabe? Então, o que traz muita veracidade, muita autenticidade para aquele tipo de conteúdo também. E, justamente, se eu paro para olhar aí nesse formato, passado, presente e futuro,
o presente, que ferramentas que eu tenho utilizado para produzir esse conteúdo, por que que eu estou fazendo tal coisa, por que que eu olhando para mim, por exemplo, por que que eu estou produzindo conteúdo aqui no YouTube, por que eu decidi colocar música num canal de copywriting e de marketing digital, por que que eu estou barará biriri biriri. Hoje de manhã eu falei com uma pessoa numa consultoria minha, que ela estava com um caso assim, assim, assado em relação ao fluxo de e-mails, e ela estava com hoje eu falei com um psicólogo com dificuldade em converter ali nos anúncios dele, estava chegando público muito errado, e aí eu tive esses insights e vim gravar esse vídeo, sabe. Meus planos futuros, onde eu desejo estar no YouTube daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quais os meus planos para atingir 1000 inscritos aqui no canal do YouTube em relação à produção de conteúdo, entenda a minha linha editorial, sei lá, sabe. As suas experiências que eu já tive. Como que eu comecei a produzir conteúdo? Quais foram meus maiores incentivos para me manter constante ao longo dessa jornada? Coisas que eu já fiz atrás, conquistas, cursos que eu tive, minha experiência fazendo um curso de tal coisa, tal coisa, tal coisa, compartilhando a minha jornada. Essa que é a ideia. E a jornada, ela compõe a minha vida. Em outras palavras, é isso. Eu estou compartilhando a minha vida a todo tempo. Só que trazer essa ideia de passado, presente e futuro, ela traz uma claridade muito boa. Por causa que todos os conteúdos encaixam ali dentro. É maravilhoso. E fica muito claro, fica muito mais fácil olhar pra isso, beleza? Tá, Arthur, beleza, eu entendi isso, só que agora como que eu chego nessa questão, nessa ideia em si, de falar de outras coisas, falar de coisas diferentes da base principal? Ora, pensemos. Eu tô rindo por causa que eu tô considerando agora que eu vou falar, e eu tô olhando aqui, minha testa tá dando uma leve suadinha, tá um calor danado, águas de março fechando o verão. E um calor, literalmente, por aqui. Retomando, fo a questão é que se eu olho pra mim, pra minha vida, a minha jornada, eu tô mapeando minha jornada ao longo do conteúdo, beleza? O que eu falei até agora. Passado, presente, futuro, tá tudo ali dentro. E se eu olho pra minha vida em si, como pessoa, aí eu vou começar a tocar e descascar a tal da ideia, que talvez você já deve ter ouvido falar, do branding, que nada mais é do que portuguesão brasileiraço, identidade. E aí para pra pensar em tipo, esquece marketing, identidade. Quais são as coisas que participam do teu ser, que representam o teu ser, quem tu é. E aí eu tenho um branding pessoal, que chamam. Se eu olhar para uma empresa, eu tenho um brand de marca. Tanto que a pessoa ela pode se tornar uma marca, e às vezes não. Com o passar do tempo acaba se tornando, vamos dizer assim, uma marca. Tem esses aspectos de marca, conforme você tem o tal do awareness, que se fala muito. Que é a questão de expansão de nome por aí. Tá na boca do povão, vamos dizer assim, grosseiramente. Quanto mais conheço, mais eu tenho awareness em relação a isso. E quanto mais pessoas conhecem minha identidade, nem sabem quem eu sou. E aí, se eu olho pra esse tal do branding em si, da minha identidade, quem eu sou, quais os pilares que fomentam a minha identidade? Me usando como exemplo. Eu, Arthur, eu faço aqui esses conteúdos que eles são majoritariamente direcionados para copyright e para marketing digital, no âmbito geral. Beleza. Só que, dando umas pinceladas nessa ideia, como que eu vim socar música aqui dentro? E de onde que eu por que eu vim falar de vez em quando de livros, que eu venho falar de disciplina, de constância aqui dentro, isoladamente, focando nisso, não constância para produzir conteúdo. Até tem conteúdo disso também, por exemplo, constância para tal coisa, mas pincelando constância no âmbito geral. Ao longo da minha vida, a minha identidade, eu, Arthur, convivo até hoje, já faz cerca de 13 anos com música, como músico profissional. Hoje 95% do tempo em casa estudando, mas eu toquei aí na noite, vamos dizer, cerca de 12 anos, 11 para 12 anos, direto, direto, direto. Ia pra faculdade com o violão nas costas, saía, ia pra ensaio de quarta-feira, quinta-feira ensaio, começava a tocar às vezes na terça, na quarta, tocava até domingo, 2, 3 vezes por dia, enfim. Ensaio levando faculdade de engenharia, mais estágio, uma loucura, doida, desenfreada, e muito antes começou essa jornada, sabe. E a música ela tá intrínseca a mim, ela faz parte da minha identidade. E por que não partilhar um pouco disso? Claro, eu posso ter um viés estratégico por trás, e tem um viés estratégico de estar compartilhando isso. Mas pensando na produção de conteúdo, se faz ou não faz sentido eu trazer e colocar esse conteúdo aqui na rede,
ele faz fortemente parte da minha identidade. E grosseiramente, só dando uma pincelada em música, quem que não gosta, sabe? É um dos mercados que é mais consumidos. Aí, música, games, entende? Tem uma abrangência muito grande. E no momento que eu jogo um conteúdo desse tipo, depois a pessoa ela chega e ela olha o macro da minha identidade e ali dá um filtro. Legal. Quem quiser ficar, fica. Quem tiver interesse em marketing, fica. Quem tiver interesse em copyright vai ficar, porque é o que prevalece, e a ideia é macro. Tanto que eu boto numa densidade menor. Beleza, esse olhando pro lado estratégico. Mas faz parte da minha identidade. E quando eu penso em copywriting, que é o cerne, que é a base desse canal, copywriting, ele tem duas facetas, grosseiramente falando. Tanto o aspecto técnico de o que é copywriting, entender copywriting, conduzir a pessoa de um ponto até o outro, como eu consigo fazer isso, os artifícios através disso, entender dores, desejos públicos, ter uma boa escrita, sabe? Beleza. Só que tem um outro lado, que é o lado da criação em si. É um profissional de criação, um copywriter, que nem um editor de vídeo, que nem um designer. E criação tá totalmente relacionado com arte. Tá totalmente associado à criatividade. E música tá associado ao quê? Arte, criatividade. No momento em que eu coloco um vídeo, alguma coisa, algum conteúdo, mostrando, partilhando da minha identidade, isso fortalece mais ainda o vínculo com a outra pessoa, que ela gosta de música. Porra, interessante, é massa pra caramba. Imagina, o cara tá te mostrando conteúdo, barará, barará, biriri, daqui a pouco, pô, pega um violãozinho. Venda é relacionamento. E porra, quem é que não gosta de se relacionar com o cara ali que tem o violãozinho, o cara que toca o som, o cara que, sabe? É uma língua universal, música. Todo mundo se sente abraçado. Que não disse, é um dos conteúdos mais consumidos do mundo. É um dos tipos aí de mídias mais consumidas no âmbito geral. Filmes, com games, com, enfim, sabe? E tá, games pode não se encaixar muito em mídias, mas entende? Aí vamos dizer assim, é um dos tipos de conteúdo mais consumidos e as coisas mais assistidas e desperdidas tempos em momentos de lazer, enfim, sabe? Então, tem essa ideia de que ele tá associado. E se eu mostro que eu sou muito criativo num ponto, certamente eu vou ser criativo no outro. E tem essa questão, justamente das coisas estarem amarradas. Eu uso a música como, vamos dizer assim, hã, um ponto de ancoragem em relação à minha capacidade criativa, para mostrar que através disso, por mais que você não veja um texto, que eu sou provavelmente bastante criativo. Tanto no falar, quando eu tô mostrando aqui um vídeo, que muitas vezes eu dou uma viajada, falo umas besteiras, falo umas coisas, que já tem uma desinibição por esse lado musical, de ter vivido muito tempo em cima de palco e ter a criatividade muito aflorada desde que eu me conheço por gente, e a música foi lá e deu com os 2 pés na porta, em relação a isso, sabe. E justamente também eu já amarro que eu trago música, aí depois eu trago conteúdos falando especificamente de criatividade, e aí em outros momentos eu estou falando de copyright. E aí, em outros momentos, eu estou falando de ser criativo dentro do copyright. Tanto como eu olhar para o copyright em si e eu trazer para cá dicas de como escrever melhor, dicas de como conduzir melhor através da escrita, técnicas de narrativas, técnicas disso, disso, daquilo. Eu não estou falando puramente de copyright. Já estou falando de storytelling, a capacidade de contar história. Eu estou falando de técnicas de escrita, no geral, isso tudo permeia, sabe? Norteia tá encostado na base do copyright, sustenta a ideia de ser um bom copywriter. Os pré-requisitos, vamos dizer, eles vão muito mais além e fazem parte da minha identidade. Ao longo de todos esses anos que eu me conheço por gente, tudo que eu me proponho a fazer, eu agarro com os dentes e não solto até finalizar. E fico, e perduro tudo, tudo na minha vida. E é um ponto muito forte da minha identidade, que as pessoas me conhecem. Tanto que música já faz anos, e anos, e anos, e anos, e sempre estudando, sempre mergulhando, estudando muito. Leitura, estudos, sempre, desde que eu me conheço por gente. Lá quando eu tinha 6 anos, 5 anos, 6, sei lá eu quanto, que eu peguei meu primeiro livrinho da biblioteca e ficava encantado no corredorzinho, correndo no colégio, com um crachazinho, por causa que eu era a única criança que podia pegar livro, de tanto que eu enchia o saco das tiazinhas de lá, da biblioteca, e aí ficava andando com os livros, que era o tamanho da minha cabeça, tamanho de metade do meu corpo, sabe, ficava desfilando lá com os livrinhos. Então, desde lá eu nunca parei. Academia também, esporte também, eu fui ex-atleta de artes marciais, Muay Thai, treinei durante quase uma década, competi. Então, essa questão da constância, da disciplina, ela tá muito presente na minha vida, também faz parte de mim.
E é um pilar muito interessante de se falar, tanto pensando com a mu em relação à música, como também pensando em desenvolvimento pessoal. Performance é uma coisa que fomenta a minha identidade, fortalece isso. E eu consigo, mais uma vez, gerar mais, vamos dizer assim, um olhar, um holofote, mais abrir mais uma torneirinha de fluxo de gente que vem pelo desenvolvimento pessoal, chega aqui no canal e é filtrada no momento do copyright, no marketing digital em si. E aí fica quem gosta, sai quem não gosta, entende? É mais uma vertente que compõe minha identidade também. E aí, atrelado a isso, eu posso falar não só de ser constante na vida como um todo, de como fazer as coisas, para lá, como direcionar para o conteúdo base, como ser constante na produção de conteúdo, sabe? Por exemplo, como ser constante nas atividades que você se propõe. Eu tenho viés da engenharia, por exemplo, outros, tá entendendo para onde está indo a coisa, como que surgem essas outras ideias que estão atreladas, isso pensando em identidade, e beleza? Todos esses temas, mas como eu expliquei do copywriting, por exemplo, se eu pego o tema principal, se eu olho para um nutricionista, o nutricionista ele tá falando sobre, de repente, eita nós ali, a luzinha ali, deu uma piscada, o abajur. Quando de repente eu estou falando lá sobre dieta, a dieta por si só, ela tem um principal, beleza. Só que todo mundo sabe que não é fácil fazer dieta, relativamente fácil. É preciso também de constância. E aí, o nutricionista pode ir lá e dar umas dicas de constância. Claro, melhor ainda se ele for uma pessoa constante nas coisas que ele se propõe. Principalmente dieta, que ele seja um exemplo disso, sabe? Então, tá entendendo? De onde que surgem essas vertentes? Como consigo chegar nessas ideias? Do que eu posso falar? Isso enriquece muito o conteúdo, porque só não fica só naquela mesmice, naquele quadradismo de estar sempre falando de copy, de copy, de copy, de copy, de copy. Eu complemento isso. Eu tenho abrangência. E quando eu tenho abrangência, quando eu estou tocando em diversas facetas que me compõem e compõem os temas que eu abordo, isso fortalece demais a minha identidade. E se fortalece demais a minha identidade, fortalece tanto quanto o meu relacionamento contigo, com as pessoas que estão me acompanhando, com as pessoas que estão chegando aqui. Porque conhecendo mais de mim, mais as pessoas tendem a se conectar. E quem eu disse, vendas é relacionamento. E marketing são estratégias para que grosseiramente eu consiga colocar minha comunicação na frente dos outros. E através da comunicação, eu propor alguma coisa e eu estar relacionando no outro momento. Aquisição e retenção. Eu traio gente e eu fico relacionando com elas o tempo inteiro, daqui a pouquinho eu vou lá e ofereço uma coisa em outra. Uma boa ideia, uma reflexão, um produto, sabe? E é basicamente isso. E daí que surgem as ideias todas que fomentam a minha linha editorial, digamos assim, a minha produção de conteúdo e também como seria pensada a produção de conteúdo de qualquer pessoa. Tá, Arthur, mas aí tem conteúdo estratégico, tem aquele papo disso aí, beleza. Nada mais é do que um conteúdo intencional quando eu estou pensando em adquirir, em alcançar determinado objetivo. Eu criei um perfil, eu não tenho muita coisa, e eu já quero, vamos dizer assim, rapidamente começar a adquirir clientes, angariar clientes. Como que eu faço isso? Para cada produto, eu tenho uma solução, beleza? Eu tenho um problema que precede isso tudo. Cada produto, na verdade, ele é a solução de um problema, entendeu? Eu penso no problema e para esse problema eu desenvolvo um produto, certo? Beleza. E a questão é que se eu quiser já vender alguma coisa, já em seguida provar que eu sou capaz daquilo, é muito melhor, já que eu não tenho conteúdo, eu vou começar a produzir hoje, por exemplo, que eu produza conteúdo provando que eu sou capaz de resolver aqueles problemas que eu me proponho, que o meu serviço tá pré-estabelecido em cima disso, entendeu? Que eu prove que eu sei fazer. Se o meu serviço, por exemplo, é de pintar parede, é legal que eu crie conteúdos explicando especificamente como que se pinta a parede, técnicas de pintura de parede, os melhores rolos de para pintar a parede, os melhores tipos de tinta, os melhores, sabe? Técnicas disso, técnicas daquilo, sabe? Provar que eu sou capaz de resolver os problemas daquelas pessoas. E aí eu foco nesse tipo de conteúdo. Se eu estou fazendo um lançamento, eu tenho uma captação, eu vou focar em conteúdos direcionados para captação, por exemplo. Eu vou focar em, sabe, que traz esse ar, que fomenta junto com a ideia da minha campanha de captação. Pode ser que os conteúdos não sejam para captar, mas eles fomentam, eles batem junto da ideia principal da minha campanha. Pra tá tudo caminhando pro mesmo lado. Tá entendendo? Se eu quero vender, se eu quero não sei o quê, o conteúdo estratégico nada mais é do que conteúdo intencional durante determinado momento. Seja ao longo de uma semana, de um dia, de um mês, de um ano, de 10 anos, sabe? É ter intencionalidade para determinado objetivo em algum momento. É isso. Capite? Sacou?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acabou por aqui. Se gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Também se quiser trazer outra ideia de conteúdo, vai ser super bem-vindo. Indica aí pro amigo, pai, periquito. Enfim, se inscreve no canal, curte e fica aí para cada vez mais e melhores vídeos. Beleza? Valeu e tchau, tchau.